Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do professor Rodolfo Reis. Mas quem é Rodolfo Reis? Esse daqui que vos fala. Se você ainda não conhece, já convido você a sentar, pegar um cafezinho, pegar uma água e aproveitar desse vídeo. Rodolfo, mas você já vai me pedir o like? Não, não vou te pedir like não. Se você não me conhece, você vai ver essa aula e vai falar assim: poxa, mereceu o like. Vou até deixar um comentário aqui para ele que eu não conhecia e olha, a aula foi excelente. Para aqueles que já conhecem, já sabe, já pode deixar like aí, deixar comentário, que sabe que a aula vai ser de qualidade. Que eu não quero só passar aqui fórmula, não, eu quero que você saia daqui mais inteligente. Isso é certo que você vai sair, ok? Rodolfo, o que vai ser a aula de hoje? A aula de hoje vamos falar sobre proporcionalidade. Ok? Isso mesmo. Vamos estar falando aqui de grandeza diretamente proporcional. Mas, Rodolfo, não existe uma outra grandeza também? Existe a grandeza inversamente proporcional. Mas na aula de hoje vamos focar na grandeza diretamente proporcional. Tudo bem? Então, vamos lá. Calma, respira. Vamos ver a definição da grandeza diretamente proporcional, ok? Então, qual é a definição, Rodolfo? Duas grandezas, dois números, x e y, são diretamente proporcionais quando a razão entre eles é o quê? Uma constante. Rodolfo, não entendi nada. Primeiro, razão, traduzindo aqui para vocês, razão é uma divisão. Então, se eu tenho dois números, um dividido pelo outro, isso vai dar um resultado. Esse resultado é o quê? É uma constante. Nós chamamos esse resultado de constante. Ok? Simples assim. Rodolfo, não está bem claro. Calma, calma. Olha só esse exemplo aqui. Y dividido por x é igual a k. Eu posso escrever isso também dessa forma, né? Para aqueles que a religião não permite ter uma fração, ter um número aqui, né, no denominador, né? Tem gente que fica nervoso, começa a se tremer todo, né? Então, posso escrever aqui dessa forma: y é igual a k vezes x, né? Ok? É a mesma coisa. Esse x estava aqui dividindo, eu joguei ele para lá o quê? Multiplicando. Então é a mesma coisa, só escrevi de uma forma diferente. Mas, Rodolfo, o que quer dizer isso? Grandeza diretamente proporcional. Isso é muito simples. O que quer dizer? Quer dizer que se você aumenta uma coisa de um lado, do outro também tem que aumentar. Se você diminui uma coisa de um lado, do outro também tem que diminuir. É só isso. Isso é grandeza diretamente proporcional. Ok? Então, por exemplo, Rodolfo, dá um exemplo aí para ver se eu entendi. Eu sozinho consigo pintar essa sala em 2 dias. Ok? Se eu chamar alguém, olha, eu estou aumentando o número de pessoas, ok? Estou aumentando, estou colocando mais uma pessoa para me ajudar. Eu vou pintar em mais tempo ou em menos tempo? Em menos tempo. Isso é diretamente proporcional? Eu aumento essas duas, essa grandeza, aumento a outra também? Não, a outra não aumentou, Rodolfo. A outra vai diminuir, eu vou fazer em menos tempo. Ah, então quer ver um outro exemplo? Agora pensa comigo. Se você é, se você faz 1 quilômetro em 10 minutos, você fazendo 5 quilômetros, olha, eu fazia 1 quilômetro em 10 minutos. Agora eu vou fazer
5 quilômetros em mais tempo ou em menos tempo? O tempo vai aumentar ou o meu tempo vai diminuir? Pensa. 1 quilômetro em 10 minutos. 5 quilômetros vai aumentar o meu tempo, né? Então, eu aumentei uma grandeza de um lado, também aumentei a outra grandeza do outro, ok? Então, isso se chama grandezas diretamente proporcionais. Fala aí, só por essa parte a gente já poderia acabar a aula por aqui, já mereço o teu like e o comentário. Rodolfo, já entendi o que é grandeza diretamente proporcional. Só por aqui a gente já poderia finalizar, que eu sei que você já entendeu. Ok? Mas vamos lá, vamos continuar, que eu sei que você quer aprender mais ainda. Então vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo então, Rodolfo. Só continuando aqui, ainda nessa parte, Rodolfo, para eu entender legal aqui, eu tenho aqui esse Y e esse X. Rodolfo, se eu multiplicar aqui esse Y por 2, embaixo também tenho que fazer isso? Sim. Se você aumenta de um lado, tem que aumentar do outro. Rodolfo, aqui, se esse X aumenta, esse Y também aumenta. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Se esse X diminui, esse Y também o quê? Diminui. Então, isso é grandeza diretamente proporcional, ok? Vamos ver aqui agora essa parte aqui desse exemplo. Então, eu tenho aqui Y dividido por X. Isso vai ser igual a 3 sobre 1, igual a 6 sobre 2, igual a 9 sobre 3 e igual a quanto? Rodolfo, todas essas frações são iguais? Não, iguais não. Elas são proporcionais. Igual 3 sobre 1 é igual a 3 sobre 1. Isso, uma coisa é igual a outra. Isso é igual, ok? Elas são chamadas de proporcionais. Querem dizer a mesma coisa, ok? Se eu simplificar, vai ser igual. É isso, ok? Mas aqui nós chamamos de são proporcionais. Por quê, Rodolfo? Porque eu tenho aqui um númerozinho que eu chamo de constante, né? Que torna isso proporcional. Essa constante está sendo igual, está sendo a mesma para todas essas frações. Como assim? 3 dividido por 1, 3. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 3, 3 também. Então, a sua constante, o seu kappa, ok? É 3. Então, isso que é a constante. O valor que está sendo ali, né, alterado de um para o outro, de um para o outro. Ok? Essa é a ideia aqui. Então, eu quero descobrir esse valor aqui. Eu tenho aqui uma interrogação. Interrogação dividido por 6. Isso tudo tem que ser o quê? Igual a 3. Tá? Tem que ser igual à minha constante de proporcionalidade. Tem que ser igual a todos aqui. Ok? Então, já sei que a minha constante é 3. 3 vezes 1 deu o de cima. Ou o de cima dividido pelo de baixo, né? Também é a mesma coisa. 3 vezes 1 deu 3, 2 vezes 3 deu 6, e assim vai. E 6 dividido por 2 também dá 3. Então, para descobrir a constante, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o de cima, dividir pelo de baixo. Foi o que nós vimos aqui. O de cima dividido aqui pelo seu denominador, achamos a constante. E para achar o de cima, o que eu posso fazer? O inverso, né? 3 vezes 6. 3 vezes 6, descobrimos que aqui é 18. E, se você fizer essa divisão, você vai confirmar isso. 18 dividido por 6 dá o 3, dá a sua constante. Então, tá aí. Isso é
né, grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá. Podemos aplicar isso, pessoal, não só na matemática, isso também acontece aqui, ó, na física. Trouxe exemplo aqui para vocês que vocês... Rodolfo, mas calma, é aula de física, aula de matemática. Ó, como eu falei, eu não quero que vocês saiam daqui, né, com um conhecimentozinho qualquer, né? Eu quero que vocês expandam aqui, né, o conhecimento de vocês e vejam a aplicação disso em outras áreas também. Então, isso é muito importante. Então, tenho aqui, né, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Rodolfo, eu poderia escrever isso de outra forma, não poderia? Olha isso aqui, o que é isso? D sobre T é igual a V. Ah, Rodolfo, por isso que o V você destacou. É isso mesmo. Lembra lá? Y é igual a quê? K vezes X. Vê se isso daqui não é a mesma coisa que isso. Y é igual a K vezes X. Rodolfo, então a velocidade ela é constante. Se a minha velocidade for constante, o que vai acontecer? Se o meu tempo aumenta, o que acontece? A minha distância também aumenta. Se a minha distância diminui, o que acontece com o meu tempo? O meu tempo também diminui. Puf, olha só a cabeça agora explodindo, que você nunca tinha feito essa relação, né? Poxa, grandeza é diretamente proporcional. Está aqui envolvido na física, está aqui envolvido no meu dia a dia, está aqui envolvido em tudo, né? Olha só. Diz aí se eu não mereço o teu like, o teu comentário. Rodolfo, eu entendi. Agora eu entendi, né? Então vamos ver outra aqui, ó. U é igual a R vezes I. Rodolfo, isso daí, né? Aquele tal de resistor ôhmico, né? Lei de Ohm, é isso mesmo. U é a diferença de potencial, R é o seu resistor, né? E I é o quê? A corrente elétrica. Então, olha só, se a sua corrente elétrica aumentar, o que vai acontecer? A sua tensão também vai aumentar, ok? Nesse resistor. Então, isso daqui também é, né, uma grandeza diretamente proporcional. Se diminui a corrente, também diminui o quê? A tensão. Né? Talvez você nunca tinha parado para pensar nisso. Também poderia escrever isso dessa forma. U U sobre I é igual a R. É a mesma coisa, só que tem gente, né, como eu falei, né, que tem gente que tem medo, né, de fração. Não precisa ter medo, não. Aqui eu tenho F é igual a M vezes A. Né? Rodolfo, o que é isso? Eu já vi isso, né, em alguma parte da minha vida. Né? Isso daqui, né, aquele negócio de lei de Newton, é isso mesmo. Força é igual a massa vezes aceleração. É isso mesmo. Então, se a sua aceleração aumentar, a sua força também vai o quê? Aumentar. Ok? Se a sua força diminuir, a sua aceleração também vai o quê? Diminuir. Ok? Então, esse M aqui é a sua constante. Ok? Então, Rodolfo, isso daqui nós já vimos que é a mesma coisa lá de cima, de proporcionalidade, grandeza diretamente proporcional. Como que seria o gráfico disso, Rodolfo? O gráfico disso, pessoal, sempre é o quê? Linear. Ok? Vou até mudar aqui a cor, eu aumento de um lado, eu também aumento do outro. Eu aumentei aqui, ó, por exemplo, isso aqui poderia ser o gráfico da distância, né? Aqui, distância pelo tempo. Então, se eu aumentar o meu tempo, o que acontece? Também aumenta a minha distância. Se eu aumentar aqui o meu tempo, também vai aumentar o quê? A minha distância. E o contrário também. Ok? Então,
Muita atenção a isso, que isso não é só um assunto isolado na matemática. Isso a gente vê na física, isso a gente vê também em vários outros ramos do nosso conhecimento, do nosso dia a dia, ok? Vamos aqui um exercício aqui para a gente fixar bem isso. Olha só o que diz esse exercício. Um pai pretende dividir 120 euros proporcionalmente entre seus 5 filhos, tendo em conta a idade de cada um. O montante será repartido em 5 partes. Montante que ele fala são esses 120 euros, ok? Em 5 partes, o quê? 5 partes proporcionais. Não é pegar 120 e dividir por 5 igualmente. Não. 5 partes proporcionais. Muita atenção a isso. Proporcionais a quê? Aos números 2, 3, 4, 5 e 6. Quanto receberá cada um dos filhos? Podemos considerar, pessoal, que esse 2, 3, 4, 5, 6 pode ser a idade, né, daqui das crianças. E esse pai quer dividir. Então, o filho que tem 6 anos vai receber mais, né? Já tem mais juízo, vai receber mais. O que tem 2 anos vai receber menos, é novinho, para que ele quer tanto dinheiro? Então, vai ser proporcional. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso, Rodolfo? Então, eu vou chamar cada filho, pessoal, de uma letra, né? Para ficar aqui mais fácil para a gente. Então, vou falar aqui, tem o filho A, tem o filho B, filho C, filho D, 3, 4 e o filho E, ok? E o filho A vai receber o quê? Proporcional à idade dele. A para 2. Tem 2 anos. O filho B vai receber proporcional, o filho C proporcional, o D proporcional e o E proporcional. Então, tudo isso daqui está sendo o quê? Proporcional. Ok? Então, um é proporcional ao outro. Ok? E isso, no final, tem que ser igual ao quê? A minha constante. Tudo bem? Então, vamos lá. A tem que ser igual a constante. A sobre 2 tem que ser igual a minha constante. Então, A é igual a kappa vezes 2. Vou escrever isso de forma melhor, pessoal. Como a gente está mais acostumado. A é igual a 2K. Vamos lá, você já sabe. B é igual a 3K. Isso aí mesmo, você já entendeu. C é igual a 4K. D é igual a 5K. E E é igual a 6K. Ok? Escrevi cada um deles aqui, ó. Então, tá aí. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Você concorda comigo que A, B, C, D e E é o valor, né, proporcional que cada um deles vai receber, né? Então, se eu somar A mais B mais C mais D mais E, isso tem que ser igual a quanto, Rodolfo? Igual a 120 euros. Ok? Isso tem que ser igual a 120. Então, agora, olha só o que eu tenho que fazer. Quem é A, pessoal? Quem é A? A não é 2K? Eu vou substituir. Quem é B? B não é 3K? Ah, Rodolfo, sim, eu vou substituir uma equação aqui na outra. Isso mesmo, então vai ficar 2K mais 3K mais 4K mais 5K mais 6K. Isso tudo tem que ser igual a 120. Tudo bem? Então vamos lá. Isso daqui vai dar quanto? 6, 5, 6 e 4, 10, 5 e 3, 2, isso deu 20. 20K é igual a 120. Posso cortar esse zero daqui com esse zero daqui. 12 dividido por 2, então eu sei que K
é igual a 6. Acabei a questão. Não, porque ele não perguntou qual era o valor da constante. Ele perguntou que, ó, quanto receberá cada um dos filhos. Então, isso é muito simples, né? Se você sabe que esse filho A, esse filho A é igual a 2 vezes aquela constante, então 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 6, 30. E 6 vezes 6, 36. Soma isso tudo aí. Soma isso tudo, você vai ver que vai dar os 120, que era quanto o pai tinha para dividir no início. Muito simples, né? Só exercício aqui clássico de proporcionalidade. Geralmente te dão 2 valores, 3, mas não importa. A ideia aqui é sempre a mesma. Outro exercício aqui para a gente fechar aqui agora, você entender de uma vez por todas o que são grandezas diretamente proporcionais. Então, preste atenção, vou fazer esse exercício aqui de 2 formas para você entender. Um carro percorre a distância de 100 km por hora em 2 horas. Mas isso não é física? Tem uma fórmula lá para isso, não tem? Mantendo a mesma velocidade, quanto tempo ele levaria para percorrer a distância de 450 km? Vamos resolver isso então pela física. Já que você me deu essa ideia, né, que você disse que isso é física, eu sei que distância é igual ao quê? A velocidade vezes o tempo. Ou poderia falar que dt é igual a v. Né? A distância dividido pelo tempo é igual ao quê? A minha constante, que é a velocidade. Ok? Então, v é a minha constante. Eu já sei quem é essa constante. Vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo substituir. Um carro percorre uma distância de 100 km em 2 horas. Quanto tempo ele levaria para percorrer 450 km? 450 é igual a V. Rodolfo, mas eu não sei quem é V e ele quer saber quem é o T, que eu também não sei. Mas será que com essa informação aqui, né, que isso são coisas proporcionais? A gente já viu isso, ok? Com essa informação, será que eu não consigo descobrir quem é a minha constante? Distância 100 dividido pelo quê? Pelo meu tempo, 2 horas. Vai dar o quê? A minha velocidade, que é a minha constante, que é quanto que está me faltando para jogar aqui na fórmula. Olha só, né? 100 dividido por 2, achei a minha constante, que é a velocidade. A velocidade é constante, serve para 100 km, serve para 450 km, serve para qualquer quantidade que você andar. Então, vou jogar aqui, 450 é igual a 50 vezes o tempo, que é quanto eu quero descobrir. Então, vou ter T é igual a 450 dividido por 50. Vou cortar esses zeros, vou achar que o tempo é igual a quê? 45 dividido por 5, 5 vezes 9, né? Dá 45. Então, achei que eu vou fazer esse percurso de 450 quilômetros em 9 horas. Rodolfo, mas isso ficou muito físico, né? Como é que eu faria isso pela matemática mesmo ali? Dá para fazer por regra de 3? Dá, essa ideia é a regra de 3. Se uma coisa aumenta de um lado, tem que aumentar do outro. Se diminui de um lado, diminui do outro. Se isso funcionar, esse raciocínio funcionar, você pode fazer ali, né, o produto dos meios pelos extremos, a multiplicação em x ali, né? Em cruzinha, que o pessoal fala, essas coisas aí. Então, vamos lá. Eu tenho aqui em 100 quilômetros, 100 quilômetros, eu faço em, vou fazer aqui mais para baixo,
para não ficar aqui tão embolado. 100 quilômetros eu faço em 2 horas. 450 quilômetros eu vou fazer em quanto tempo, Rodolfo? Essa ideia que a gente quer chegar. Então, eu vou ter aqui. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa se eu fizesse assim, ó. 100, 2, 450 T. Ok? É a mesma coisa, só que está montado aqui de forma diferente. Mas a ideia aqui é a mesma. Tudo bem? Então, T vezes 100, vou ter aqui 100T, é igual 450 vezes 2, eu vou ter o quê? 900, ok? T é igual a 900 dividido por 100. Vou cortar um zero com outro, um zero com outro. Achei que T é igual a 9 horas. A mesma ideia, o mesmo raciocínio aqui, feito de formas diferentes. Um eu fiz aqui utilizando a fórmula aqui da física. Aqui eu fiz utilizando, né, o raciocínio de proporcionalidade que a gente aprendeu na aula de hoje. Espero que você tenha aprendido. Se não aprendeu, Rodolfo, deixa aí no comentário. Rodolfo, grava mais um vídeo e tal. Gostei dessa aula, mas fiquei aqui com dúvida nisso, ok? Espero que você tenha gostado. Deixa o like, curte, compartilha e te vejo na próxima.